Bem-vindos! Hoje a nossa análise aprofundada foca em alguns desenvolvimentos bem recentes lá na Hungria. Temos fontes diversas aqui. Isso. A ideia é extrair os pontos mais importantes, né? E talvez até alguns inesperados sobre política, sociedade. E economia também. Tem coisas sobre a cena política, uma proposta de lei de habitação em Budapeste, que está dando o que falar. Situação de trabalhadores estrangeiros, o custo do gás russo para o país. E até umas dicas práticas sobre golpes comuns por lá. Ok, vamos começar a explorar isso. Começando pela política. Uma fonte baseada no 444.hu menciona um incidente. Envolve a campanha do Péter Magyar, que tem, surgido como um opositor ao Orbán. Parece que György Tamás S., que foi condenado lá em 2016 por abuso sexual de um menor, ele foi visto num evento, sabe? Ligado à equipe de campanha do Magyar. Olha, é interessante notar como, assim, no ambiente político húngaro, que é super polarizado, né? Qualquer associação controversa, mesmo que indireta, nossa, é explorada na hora. Pois é. Para uma figura como o Magyar, que está tentando se colocar como alternativa, essa notícia, do jeito que foi reportada, é um desafio para a narrativa dele, né? Com certeza. E falando em narrativas e controle, isso leva a gente para outra questão social bem importante. Uma nova proposta de lei lá em Budapeste, apelidaram de Lei de Proteção da Identidade Local. Proteção da identidade local. E o que essa lei propõe exatamente? Como funcionaria? Então, parece que daria aos 23 distritos de Budapeste, que são quase como cidades separadas, né? Autonomia para decidir quem pode se mudar para lá. Decidir quem pode morar, mas com base em quê? Subjetivos, digamos, coisas como autoidentidade, obrigações de interesse comunitário, até situação financeira ou costumes e tradições locais. Nossa, costumes e tradições locais. Isso soa bastante restritivo, né? Precisamente, as críticas vão nessa linha. O David Vitesse, da Assembleia Metropolitana, por exemplo, aponta que isso poderia restringir muito a liberdade fundamental de escolher onde morar. Imagina. E o impacto disso? Preocupa o impacto na mobilidade, sabe? Trabalhadores, estudantes, pode até frear o desenvolvimento econômico da capital. O argumento é que cria barreiras, né? Sim. Pode minar a coesão urbana e, claro, afetar estrangeiros que planejam morar no país. Fica a dúvida de como esses critérios seriam aplicados na prática de forma justa. É uma questão complexa. E essa tensão sobre pertencimento, localização, parece ter um eco também no debate sobre o mercado de trabalho, né? Temos aquela notícia da fábrica de baterias da KTL em Debrecen, Exato. recrutando centenas de trabalhadores estrangeiros. Sim, a fonte indica que, olha só, até 25% da mão de obra que eles vão precisar para 2025 pode vir de fora, principalmente das Filipinas. Ah, Filipinas? Isso, com contratos de prazo fixo, temporários. Isso está acontecendo num contexto de grandes investimentos estrangeiros, né? Especialmente nesses setores automotivo e de baterias. Mas e os trabalhadores locais? Então, a KTL diz que o objetivo a longo prazo é ter pelo menos 70% de funcionários húngaros. E, para isso, eles estão colaborando com universidades, como as de Debrecen e Miskolc, para treinar o pessoal local. Entendi. É um equilíbrio delicado, então. Necessidade imediata versus metas locais. Exatamente. Espera aí, falando em economia e em narrativas versus a realidade dos fatos. Tem outra fonte aqui com dados do Eurostat sobre o gás russo. E isso me surpreendeu um pouco. Ah, sim. Porque eu tinha a impressão que a Hungria sempre conseguia o gás russo mais barato, sabe? Pois é, essa é uma percepção comum, mas os dados de março, eles desafiam isso. A Hungria pagou um preço médio, convertendo daria uns 182 forints por metro cúbico. E a média da UE? Foi mais baixa, 155 forints. Na verdade, olha só, 7 países da União Europeia receberam o gás russo mais barato que a Hungria naquele mês. 7 países? Nossa! E quem comprou mais? A França foi a maior compradora em volume. Isso sugere, né, que, para além da retórica política, tem outros fatores em jogo.
Tipo, Contratos de longo prazo, talvez, infraestrutura específica, ou até dificuldade de acesso a alternativas como o GNL, o gás liquefeito. Tudo isso pode influenciar mais o preço final do que só o preço na fonte. faz sentido. E o GNL, quem está fornecendo mais? Para a União Europeia, os Estados Unidos foram o maior fornecedor, mas o preço mais baixo reportado veio da Nigéria. Mostra como o mercado de energia é complexo, né? Bem complexo mesmo. Mudando um pouco de assunto, mas ainda pensando na experiência de quem está lá na Hungria. Tem um alerta sobre golpes comuns. Ah, sim, isso é importante. Por exemplo, com táxis. Motoristas que, inflamam os preços ou fazem rotas de propósito mais longas. Exato. A recomendação clássica, usar empresas oficiais tipo Fotaxi ou Bolt. E sempre, sempre verificar o taxímetro, confirmar as tarifas antes. O básico, né? E tem mais algum golpe comum? Outro que mencionam são falsos fiscais de transporte público. Eles abordam as pessoas e exigem pagamento de multa na hora, em dinheiro. Eita. Como evitar isso? O essencial é comprar e validar o bilhete antes de usar o transporte. E se alguém te abordar, sempre pedir a identificação oficial. Se ficar na dúvida, o melhor é ir até um posto de atendimento do metrô. Não pagar na hora para qualquer um. Boas dicas. Então, o que a gente tira disso tudo hoje? A gente passou por política delicada, leis com impacto social e econômico bem profundo. Passamos pela dinâmica complexa do mercado de trabalho, essa interação entre mão de obra local e estrangeira. Vimos a realidade dos preços da energia, que nem sempre é o que parece. E terminamos com dicas bem práticas do dia a dia. Se a gente conectar esses pontos, As fontes pintam um retrato bem multifacetado da Hungria atual, né? Mostram um país tentando equilibrar, de um lado, políticas de identidade local e do outro, as demandas da economia global. gerenciando essa interação entre trabalhadores nacionais e estrangeiros. E lidando com as realidades geopolíticas e de mercado que afetam diretamente o bolso das pessoas, como o custo de energia, é um equilíbrio constante. Fica a reflexão, então, como esses diversos fios, a política interna, a estratégia econômica mais global, as questões sociais que estão surgindo e a própria experiência do dia a dia, como tudo isso se entrelaça para definir a Hungria de hoje. E o que vem pela frente, né? É um cenário complexo, sem dúvida. Algo para a gente continuar acompanhando de perto.